Olá, alunos e alunas do canal, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade aqui com as nossas aulas de Android e PHP. Agora eu vou continuar a codificar o nosso código, o nosso container que nós começamos na última aula. Então aqui nós colocamos aqui alguns valores básicos, demonstrei para vocês como que nós podemos criar configurações aqui no arquivo settings.php para a nossa aplicação e demonstrei aqui como que nós podemos recuperar esses valores. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou recuperar cada um desses valores aqui e passar como parâmetro para a minha conexão com o banco de dados. Só é importante frisar que eu vou estar utilizando aqui o PDO como mecanismo para trabalhar com conexão, retornar dados do meu banco de dados. Então vamos lá. Então aqui eu vou criar uma variável para cada parâmetro desse aqui que eu quero recuperar. Então vai ser uma variável hostname, username, password e database. Então vamos lá. Host. Agora eu vou recuperar o conteúdo dessas minhas variáveis aqui. Que vai ser host. Então, lembrando que aqui ele vai retornar um array dessa minha configuração, já que esses meus valores aqui, esse aqui é um array, ou seja, onde que tem aqui chave e valor. Host, uma variável aqui para username. Vamos colocar aqui username, outro para o password. Eu vou chamar aqui essa outra variável aqui, que é o nome da base de dados. Eu vou colocar aqui como dbName. E vou aproveitar e vamos alterar aqui o nome desse database, desse valor aqui. Vamos colocar como dbName, que seria aqui o nome da base de dados, só para ficar igual aos parâmetros, a minha string de conexão que eu vou estar utilizando no PDO. Eu tinha colocado aqui database, vamos alterar aqui para dbName, que seria aqui o nome da base de dados. Aí vocês vão ver aqui o porquê dessa alteração. Então vamos colocar aqui dbName, que é o valor, que é o nome do meu banco de dados que eu quero recuperar. Agora eu vou criar aqui a minha string de conexão, que seria aqui o DNS que o PDO vai estar utilizando. A string de conexão do MySQL do PDO para realizar a conexão com o MySQL é da seguinte maneira: MySQL host, que seria aqui o endereço, o IP da máquina onde que vai estar o banco de dados, e nesse caso aqui vai ser a nossa variável host, que nós definimos como localhost. E um detalhe interessante aqui no PHP é que eu posso concatenar aqui os meus valores, ou passar os valores da minha variável de duas maneiras: colocando o nome da variável junto à string, ou eu posso concatenar utilizando aqui o ponto, que é a maneira que o PHP utiliza para concatenar strings nele. Mas eu vou utilizar dessa maneira aqui, sem utilizar o ponto para atribuir e concatenar valor, pois o PHP aceita você colocar dentro de uma string, um valor de uma string, uma variável, desde que ela tenha aqui o cifrão, identificando que esse nome aqui é uma variável. Então vamos colocar aqui o ponto e vírgula, separando do segundo valor, que seria aqui o dbName. Então veja só que eu passei o nome aqui para dbName, justamente por conta aqui do parâmetro do meu DNS, simplesmente para poder ficar igual. E vamos colocar aqui dbName, ponto e vírgula. Então esse aqui é o meu DNS para realizar a conexão com o meu banco de dados. Agora eu vou criar aqui a conexão, ou seja, vou utilizar aqui o arquivo responsável, a instância da classe do meu PDO responsável para realizar essa minha conexão. Só que para isso nós vamos colocar todo esse bloco de conexão dentro de um try catch, pois se houver algum erro, ele já vai retornar para mim esse erro, descrevendo qual foi o motivo. Try
colocar aqui try. Vamos deixar aqui mesmo. db, que é essa variável aqui, ó, que eu criei na última aula. New PDO. Vou passar aqui agora o DNS, que é minha string de conexão. Vou passar como segundo parâmetro o usuário que eu quero realizar a conexão e a minha senha, que é minha variável password. Existe mais um parâmetro que eu posso estar utilizando, que nesse caso, apesar de eu estar colocando aqui o bloco try-catch, eu posso informar aqui para o PDO se eu quero executar alguma exceção ou não. Então, se eu deixar isso aqui omitido, o PDO não vai lançar uma exceção diretamente. Então, vai ficar difícil a gente estar recuperando uma exceção, sabendo qual é o real motivo do PDO ter lançado aquele erro. Eu vou colocar aqui, ó, uma variável chamada options, que são os parâmetros que eu posso estar passando para o meu PDO. Eu posso ter uma série de parâmetros que eu posso estar utilizando. Depois eu vou deixar um link com a página do PDO, com os tipos de parâmetros que você pode estar utilizando. Então, o parâmetro que eu vou estar utilizando aqui, que você pode estar passando como um array também, será da seguinte maneira: PDO, dois pontos, atributo aqui, no caso aqui, qual o tipo de erro que eu quero estar utilizando, que seria o modo do erro, vai ser o que? Qual que vai ser o tipo do erro que eu quero estar lançando? Vai ser uma exceção. Então, o erro mode que eu vou estar utilizando aqui no meu PDO vai ser um exception. Então, essa minha exceção que eu estou definindo aqui vai ser utilizado pelo bloco try-catch caso tenha aqui algum erro. E vou passar aqui como options, ponto e vírgula. Então, esse aqui é o último parâmetro. Então, eu posso colocar aqui uma série de parâmetros que eu achar necessário. Basta eu separar aqui por vírgula. Mas, na maioria das vezes, esse parâmetro aqui é mais do que necessário. Catch. Vou colocar aqui PDO. Opa. Exception. Qual que vai ser o nome da variável? Vou colocar aqui x. E vou escrever o erro dessa minha conexão, caso haja algum erro, no arquivo de log. Então, como que vai ser? Logger, que é esse componente que eu estou retornando aqui, o objeto que foi criado aqui no container, onde eu recuperei aqui, logger. Vamos acessar aqui o método info para retornar aqui, informar qual que é o erro que está sendo aplicado. E vamos colocar aqui o nome, qual que vai ser o conteúdo desse meu erro, através do método getMessage. Pronto. Então, como a gente já tem aqui o return db, que eu já coloquei na minha aula, ele vai, na última aula, o que ele vai fazer? Ele vai criar a instância aqui nesse bloco try-catch, se tudo correr bem, e vai retornar para o meu container a instância do PDO responsável por realizar a conexão. Então, essas linhas de código aqui é o que a gente precisa para poder realizar a conexão com o banco. A variável db, que vai armazenar a instância do PDO, o atributo aqui da minha conexão, que são as opções da minha conexão, que tipo de, se eu quero colocar alguma opção a mais durante a conexão com o PDO, o DNS, que seria aqui a minha string de conexão, e os valores do meu arquivo settings que foram recuperados nessa linha. Então, isso daqui é o que a gente precisa, por enquanto, para configurar a nossa conexão. Na próxima aula, a gente vai testar essa conexão se está ocorrendo tudo bem. Se estiver correndo tudo bem, a gente prossegue. Caso não esteja, a gente faça as alterações, a gente vai fazer as alterações necessárias. Então, vou terminar essa aula por aqui, para que ela não fique aí também muito grande. Se vocês gostaram dessa aula, curta o canal, compartilhe o vídeo e deixe aí suas dúvidas no comentário. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.